Continuando o nosso processo de demolir todas as certezas da religião, que foi construído aqui na nossa playlist de filosofia da religião, até chegarmos no primeiro ateu, que foi Feuerbach, o nosso último episódio, chegamos nele, o polêmico, o terrível, Karl Marx. É o episódio de hoje. Esse vai ser o segundo episódio baseado nos ateus da filosofia da religião. E se no último episódio a gente se encontrou com Feuerbach e seu ateísmo antropológico, hoje o nosso encontro com Marx nos lembra a seguinte questão. Lá atrás a gente falou que tudo que o Marx fez de ateísmo nada mais é do que uma nota de rodapé que ele basicamente importou a filosofia ateia de Feuerbach. Será que é isso mesmo? Isso é uma das nossas questões hoje. O próprio Marx ele reconhece, né, essa influência de Feuerbach, a importância de Feuerbach, mas agora a grande questão é, será que ele acrescenta algo dele, algo novo? Será que o ateísmo dele, sociológico, é tão diferente, é tão mais relevante que o ateísmo antropológico do Feuerbach? Eu sou o Pedro Cortá, já estou até matriculado na Crisma, então vim aqui ler esse roteiro com um certo nojo. O Rodrigo R. de Carvalho é o único marxista teísta que eu conheço e vai começar mais um Não Precisa Copiar. É isso, rapaz. Tem o Flávio Dino, ministro do Supremo, que é marxista. O Flávio Dino, ministro do Supremo. Antes disso, base do governo do PT, ainda é marxista. Você quer que eu acredite nisso? Ele se diz comunista, né? Aí é a vida, né? Fazer o quê? Então, logo de saída, vamos avisar os companheiros marxistas que nós não somos especialistas em Marx e também não há aqui a pretensão de falar de Marx de maneira geral, na sua inteireza. A gente vai fazer um recorte temático específico. Então, se você quer saber mais de Marx, se aprofundar, vai atrás aí de algum desses vários canais de marxistas. Por exemplo, Filosofia Vermelha, né, Rodrigo? Exatamente. E o nosso recorte é entender como ele fundamenta o seu ateísmo dentro da sua visão em geral, porque a gente vai tratar Marx aqui como um filósofo. Sei que a galera não gosta, mas, independente da influência política dele, ele fez filosofia também. E, para fundamentar o seu ateísmo, ele acaba produzindo uma filosofia da religião. Mas antes, né, da gente entrar propriamente na teoria do Marx, a gente precisa entender um pouco do contexto. Toda vez que vocês forem estudar um autor, vocês têm que saber duas coisas. Qual é o contexto que ele está escrevendo aquilo que ele está escrevendo e quais são as suas influências, então as suas filiações filosóficas, históricas, enfim, esse conjunto de ideias, crenças e valores que estão ali no bojo, né, da sua teoria. Quando você parte da compreensão de um autor a partir dessas peças, vocês vão perceber que vai ser muito mais fácil compreender o que ele está falando, para quem ele está falando e por que ele está falando. E no caso específico do Marx, três coisas são fundamentais para compreender esse autor. O filosofia, né, do idealismo alemão, a filosofia hegeliana, que era o que estava em voga naquele momento, né, do Marx. O socialismo francês, que era depois, né, vai ser chamado, né, Pedro, do socialismo utópico, em contraposição ao socialismo do Marx. Então, esse socialismo era, digamos assim, as ideias políticas que o Marx vai se filiar e depois vai romper. E por último, mas não menos importante, aliás, muito importante, as ciências naturais do período do Marx, que eram ciências mecanicistas e materialistas. Isso vai deixar uma marca, né, Pedro? Muito forte na teoria marxista, né? Não à toa, a palavra-chave deles é o materialismo histórico-dialético. Então, esse materialismo aí é justamente das ciências, e o dialético é de Hegel. Então você vê que na própria nomeação você vai ter essa característica. Para vocês verem como isso é importante, né, o camarada Lenin disse o seguinte sobre Marx. Marx foi um gênio que sintetizou toda a corrente de pensamento do século XIX. Ele juntou a filosofia alemã, ele juntou o socialismo francês, e ele juntou a economia política inglesa. Então, as três grandes, digamos assim, correntes desse período, coisas mais influentes desse período, estão ali confluindo na teoria do Marx. E deixando de lado esse elogio feito aí por Lenin e pelo camarada Rodrigo R. de Carvalho, que se bobear concorda também, vamos aos fatos. E o Marx nasceu em Treveros, uma cidade histórica de origem lá dos tempos dos romanos, onde foi palco de encontro do liberalismo revolucionário e do conservadorismo prussiano,
com as ideias hegelianas sobre Estado, que via o Estado como uma síntese moral e a manifestação da vida social. O Marx ele se matricula ali em 1836 na Universidade de Berlim. E o que estava acontecendo nessa universidade nesse período? O bicho estava pegando, os hegelianos de esquerda estavam descendo o cacete no Estado, né, aquele Estado absolutista. E qual que era, digamos assim, o foco de crítica dessa turma? Era justamente digamos assim, um dos aliados do Estado, que era a Igreja. Então, a crítica à religião, a crítica à Igreja, a crítica ao conceito de Deus, era um dos focos dos hegelianos de esquerda. No nosso episódio do Feuerbach, a gente falou bastante sobre isso, né, Pedro? Que os hegelianos de esquerda eram ateus, estavam aí defendendo um materialismo contra o idealismo do Hegel. O objetivo, né, dessa turma desses hegelianos de esquerda, entre eles o Feuerbach, que inclusive era um dos líderes lá, era justamente tão acustomizada na teoria hegeliana com fins revolucionários e materialistas. Então, dá para a gente usar Hegel para defender uma revolução, e a característica dessa revolução é que ela seria materialista e ateia. Então, esse é um elemento fundamental aqui para a gente compreender esse contexto de estudo e formação do Marx, do jovem Marx. Como na França os revolucionários derrubaram o absolutismo e o clero, o objetivo desse grupo era refutar a religião e promover a mesma derrocada da igreja, só que aí lá na Alemanha. Dessa forma, socialistas e anarquistas se juntaram para fazer uma contundente crítica à religião e eles mobilizaram como ponta da lança Feuerbach. E logo em seguida se juntou aí como haste da lança o Marx. Porra, bonito, haste da lança. Porra, que Eu imagem. li isso num livro, fiquei guardando. Era sobre Platão e Aristóteles. Platão era a ponta da lança e o Aristóteles a haste que fez o Platão ir mais fundo. Bonito demais. Bonito. E aí o Plotino é aquela decoração, de aquele barbantinho que fica balançando na lança. Ah, muito bom. Em 1841, Marx vai se doutorar em Iena. E pasmem vocês, sabe qual era a tese de doutoramento do querido Marx? O materialismo de Epicuro e Demócrito. Isso mesmo, Jones Manuel. Marx estudou filosofia hardcore na sua formação de doutorado. Já em 1843, 2 aninhos depois, ele se muda para Paris, onde ele entra em contato, né, com os anarquistas e com os socialistas revolucionários. Entre eles temos o Fourier, o Owen, o Saint-Simon, aí, que o nosso querido Humberto gosta bastante do Saint-Simon, né? E os anarquistas Bakunin e Proudhon. É lá que ele entra em contato com a pobreza e com a miséria da vida do proletariado industrial, e também é lá que ele conhece seu grande parceiro intelectual, Engels. E a partir daí é que o tema da economia política vai se tornar prioritário na reflexão de Marx. Em 1845, ele sai de Paris, se fixa em Bruxelas e nos anos seguintes vai publicar A Sagrada Família, Ideologia Alemã, A Miséria da Filosofia e o infame Manifesto do Partido Comunista. O que fica claro nessas obras, né? Uma movimentação do Marx, né, em direção à saída do hegelianismo de esquerda. Então, é o Marx se tornando autônomo, abrindo suas asinhas com novas penas para alçar voos maiores do que a esquerda hegeliana jamais ousou alçar. Então, qual é a característica, digamos assim, dessa guinada? É a característica da praxis, da busca da praxis, de sair de uma filosofia puramente teórica, né? No caso do Hegel, ele acusa de idealismo, né, de ficar só no reino das ideias, e no caso do materialismo do Feuerbach, ele também vai fazer essa crítica de que o materialismo é por demais teórico e pouco prático, dá pouca consequência e expressão e importância à característica da ação humana. Depois de ser expulso da Bélgica e da Alemanha, ele se fixa finalmente na Inglaterra, onde vai escrever o grandioso, o monumental, a revolucionária obra O Capital. Que não sei se você sabe, né, mas para ler O Capital você tem que já é grande, você tem que ler um outro livro antes também que já é grande, então o negócio é tenso. Se chama Para Ler o Capital. Lembra que o Luiz andava com esse outro livro? Eu não lembro o nome dele, mas não é esse não. Ele andava debaixo do braço, ele tá, tô lendo esse aqui para poder ler o Capital um dia. Felizmente, nesse meio do caminho aí, ele foi ler Hegel para entender esse outro livro, e aí ele ficou no Hegel mesmo, que era mais fácil.
Para Urbano Illes, o nosso referencial teórico aqui nesses estudos de filosofia da religião, o Marx já era ateu antes de ser comunista. Essa convicção ateia, que depois continuou existindo e foi permeando a sua obra socialista, ela vem da sua filiação na esquerda hegeliana, ou seja, ela tem essa origem em Feuerbach, que para quem viu aquele episódio não depende de nenhuma teoria social, nenhuma teoria política, esse ateísmo antropológico do Feuerbach. Ele vem simplesmente de uma análise do ser humano, de como o ser humano se vê em relação ao resto. O que acontece que o Marx faz aqui é que esse ateísmo se torna o pilar da sua teoria social e hoje dificilmente você vai ter um ateu ou um socialista que não tenha de alguma forma que pagar um pedágio para esse ateísmo socialista do Marx. Veja bem, não estamos dizendo aqui que não existe socialismo teísta. Eu sou a prova viva disso, me digo um socialista teísta. O ponto aqui é que, provavelmente, se o seu socialismo é do tipo ateu, as bases teóricas dele, a filiação que ele tem ali voltando, né, hereditariamente no primeiro motor disso aí, é o Marx, é a teoria do Marx, é a teoria, é o tipo do materialismo que o Marx aqui fundamentou e teorizou. E não precisa confiar na gente, olha o que ele diz nos manuscritos econômico-filosóficos. Aspas do Marx. O ateísmo é o humanismo pela superação da religião. E o comunismo é o humanismo pela superação da propriedade privada. Resumindo, né, Pedro? Ateísmo e comunismo é o exódia que vai libertar a humanidade tanto da alienação religiosa quanto da alienação econômica. Exatamente. Muito se disse, muito se escreveu, muito se criticou essa relação entre Hegel e Marx. Mas o que de fato Marx aproveita de Hegel? O que de fato Marx critica em Hegel e rompe com Hegel? Então, como que se dá essa relação? E a pergunta fundamental, né, Pedro? Existiria Marx sem Hegel? Acho que um ponto interessante para a gente ver é que o famoso, né, termo que o Marx usa, que é o materialismo histórico dialético, 2/3 disso aí é Hegel purinho, né? Tirando o materialismo, o histórico e o dialético são dois elementos fundamentais, fundantes mesmo, ali, que estão ali na essência da teoria e da filosofia hegeliana. Então, esse tipo de fusão entre dialética e história, né, de acompanhar o processo histórico e entender esse processo histórico como um processo de tese, antítese, síntese, um processo de dialética, um processo de confronto, de oposições, de opostos, e que essa oposição de oposto que conduz a história, esse processo ele está presente em Hegel, só que o Marx vai fazer, né, essa guinada materialista ao processo, mas isso tudo veio, né, de Marx. E com isso vem também essa compreensão, né, da essência social do ser humano, que o ser humano ele tem uma essência social e que essa essência social precisa ser compreendida para a gente explicar este processo. O trabalho como autoconsciência e o reconhecimento da alienação também estão presentes lá. E com isso a gente não quer dizer que o Marx foi um monge copista do Hegel, apenas que tudo que o Marx vai interpretar realmente está presente lá na obra do Hegel. Só que o Marx faz uma assimilação dessas coisas. E essa assimilação é essencial porque ele vai ressignificar o que está presente na obra do Hegel a partir de um novo prisma. E para fazer isso, ele vai também promover uma crítica, ou seja, ele vai questionar certas conclusões que o Hegel vai tirar dessas interpretações. E o grande elemento de contenda é o idealismo, que até hoje o Frederico Krepp está sendo acusado de ser idealista, e isso começa lá atrás com o próprio Marx. Exatamente, Pedro. E no lugar do idealismo vai entrar o materialismo, e daí que vai surgir depois aquela famosa crítica, né, que até hoje está aí reverberando, como você citou, né, que os filósofos apenas interpretaram o mundo, resta a nós modificá-lo, transformá-lo, e que vai vir também a contenda com o Feuerbach, né? Essa crítica revela para gente o que o Marx acredita ser os dois erros dos idealistas. O primeiro erro é o de separar teoria e prática, separar a interpretação da realidade da transformação da realidade. E o segundo erro, né, aquele que eles vão comentar às vezes que o Marx vai inverter, né, esse processo dialético. Segundo Marx, o Hegel defende que as ideias movem o mundo. Então, essa característica ideal, esse absoluto, ele que vai moldar, digamos assim, a materialidade, transformar a materialidade. O que o Marx defende é o que é o contrário. As ideias elas são um subproduto da materialidade. Então, a sociedade, a forma como as relações sociais se dão, produz como um epifenômeno um conjunto de ideias, valores e crenças.
Então o Marx está propondo um tipo de inversão da lógica de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. A história não é mais a história do absoluto e sua autorrevelação e autoconsciência. A história agora é a história da luta de classes. E o sujeito dessa história não é o espírito do absoluto, mas o ser humano que existe concreto, o ser humano que trabalha, que é explorado e o que explora. Então, a partir disso, nós temos os princípios gerais dessa filosofia de Marx. Trocar o idealismo pelo materialismo, o espírito absoluto pelo ser humano concreto e colocar a religião como um elemento alienador. Rodrigo R. de Carvalho, se você for um trabalhador explorado e quiser apoiar ou não precisa copiar, como eu posso fazer? Você falando desse jeito, eu fiquei até avexado de pedir dinheiro para o camarada proletário. Mas ele pode fazer o apoio socrático kantiano, que não precisa gastar nada, ele só precisa gastar um clique para curtir, um clique para comentar, comentar vai gerar alguns cliques a mais, e um clique para compartilhar, e ele já estará ajudando o Não Precisa Copiar. Agora, se esse proletário é um proletário como nós, Pedro Cortá, um proletário de classe média ou classe submédia, não sei, onde a gente está? Acho que a gente é classe média já, né? Você deve ser um dos 10% mais ricos do seu estado aí. Provavelmente, mas eu não sei se isso classifica classe média, né? Mas é isso aí, porque o Brasil é estranho. Riqueza no Brasil, Mas, se você é um proletariado de uma classe superior, você pode fazer um investimento no Não Precisa Copiar de R$5.000 lá na plataforma do Catarse. Você pode também virar membro do canal do YouTube. Lá você tem conteúdo exclusivo. O Pedro está insano lançando vários conteúdos exclusivos. E você pode conversar com a gente no nosso grupo secreto. O que mais? Se você for um burguês safado querendo a Revolução Brasileira... Dono dos meios de produção. Donos do meio de produção, ou simplesmente querendo elevar o padrão cultural da humanidade e do povo brasileiro. O que você pode fazer, Pedro? Você pode apoiar na faixa mais alta, que é vintão para cima, ou fazer um pix astronômico. Aí você pode mandar para nprecisacopiar@gmail.com. Mas o pix aceita centavos também, então se você for um dos famélicos e quiser apoiar, mete bronca. O primeiro problema grave que vai surgir disso daí, que vai, inclusive, né, separar os idealistas dos materialistas, é o conceito de ser humano. Se você é um materialista, o seu conceito de ser humano deixa de ser o que era para os idealistas, né? Uma liberdade, uma consciência, um ser de vida mental capaz de empreender coisas no mundo, né? De agir livremente, ser uma autoconsciência autônoma que age e constrói coisas no mundo. Então, essa definição de ser humano, ela tem como substrato justamente uma concepção idealista. E acaba que tudo isso perde sua centralidade no Marx, justamente por ele não assumir as premissas idealistas e migrar para esse modelo materialista. Para Marx, o que conta é o ser humano concreto, material, centrado no seu corpo. Então aqui não há uma questão de batalha das consciências. Seu sentimento, seu pensamento, seu trabalho não é um autoproduto da sua mente. É o contrário. Por esse motivo, a questão da ideologia em Marx não vai ser travado ali uma guerra no mundo das ideias, no mundo dos pensamentos, e sim no mundo concreto. A superação da alienação para ele não vai se dar nesse mundo ideal, nesse mundo, nessa superestrutura, mas na infraestrutura. Não vai ser por convencimento que eu vou tirar o peso da ideologia liberal, vai ser mudando radicalmente as relações sociais e a partir daí as ideias que o Pedro tem de liberalismo vão se diluir no ar, vão se desmanchar. Então, se eu conseguir construir uma coletividade socialista com o Pedro, essas relações sociais vão tirar da cabeça dele essa ideia do esforço individual, da meritocracia e de tudo que envolve esse conjunto de ideias. Só a materialidade pode transformar a idealidade, só o concreto pode mudar o ideal. E aí a gente vê a transposição da dialética hegeliana em dialética histórico-materialista. Sai o espírito absoluto e entra em cena a necessidade material. Então sai a interpretação da história da humanidade como história da liberdade, da autoconsciência se desdobrando do tempo, que era a ideia de Hegel e de seu absoluto, e entra a concepção de história como luta de classes, história como luta política de classes. O universo materialista começa e termina nas relações homem-natureza, homem-trabalho. Tudo que existe, tudo que pode ser pensado, pode ser mudado, pode ser transformado,
é epifenômeno dessas duas relações, que são duas relações materiais. Você aí que é um marxista, mas que gosta de Hegel, deve estar falando, pensando assim: que isso, vocês estão muito radicais na separação dos dois. Mas olha só o que o próprio Marx diz no Capital sobre essa antítese da sua dialética com a dialética de Hegel. Abre aspas para o camarada Marx. O ideal não é nada mais do que o material transposto na cabeça do ser humano, do homem. Então, quer dizer, a idealidade nada mais é do que um reflexo da reflexão do ser humano sobre a materialidade. É mais ou menos isso que, pelo menos, Marx está dizendo aqui no Capital. É daí que surge aquela pedagógica separação entre infraestrutura e superestrutura. Na infraestrutura, nós temos as relações materiais de trabalho, e derivada dela, a gente tem a superestrutura, que são os construtos ideais, como, por exemplo, a arte, a cultura, a ciência, a filosofia, e não poderia ser diferente, a religião. Então, o que o Marx está dizendo aqui é o seguinte: dessa infraestrutura de exploração surge, nasce um conjunto de ideias, valores e crenças que tentam legitimar essa estrutura. Esse conjunto é chamado de ideologia, e ele é composto por isso que o Pedro falou: religião, arte, filosofia, direito, tudo isso é, digamos assim, um epifenômeno das estruturas sociais, tal como elas estão montadas, que nesse caso é segundo um elemento de exploração. E o objetivo desse exódia ideológico é justificar e garantir a manutenção das relações materiais de opressão. Porém, como a história é movida pela luta de classes, chegará o momento em que a classe operária fará a revolução, talvez a revolução brasileira venha aí, e ela vai subverter essa lógica e botar abaixo a infraestrutura que dá sustância para essa superestrutura. Ou seja, vai abolir o sistema de classes. Abolindo o sistema de classe, desaparece conjuntamente o sistema de opressão. E desaparecendo o sistema de classe e o sistema de opressão, vai ruir essa superestrutura e vai desaparecer todo esse conjunto de crenças, valores e ideias que, na verdade, não refletem como a vida de fato é, como a realidade se apresenta, mas produzem um conjunto de ideias, valores e crenças que tentam legitimar tal como a sociedade se estabelece. Então, o ponto aqui é que existe uma relação causal, né, Pedro? Causal e material. De que a infraestrutura causa necessariamente a superestrutura. Então, não adianta eu ficar discutindo com o Pedro ideologia liberal, porque essa teoria que eu e ele vamos discutir não vai mudar nada na prática. Por quê? Porque a relação causal é da infra para super, e não da super para infra. Então eu preciso fazer a crítica da infraestrutura e aí automaticamente a superestrutura vai acompanhar essas transformações da infraestrutura. E como nessa visão aqui a religião nada mais é do que um reforço ideológico, ela iria desaparecer também. Sumindo a miséria e a exploração deste mundo, sumiria também a ideia de uma felicidade, de uma alegria perfeita que ocorre em outro mundo. Toda uma ideologia que fala de uma fuga da realidade se torna obsoleta, porque a revolução garantiria a realização no aqui e no agora. E aí a função mágica da religião de simplesmente me dar um certo anseio, né, uma certa tranquilidade de esperar a minha felicidade no outro mundo, desapareceria, porque nós não teríamos mais essa necessidade de espera pela felicidade do outro mundo, tendo em vista que o meu mundo real, meu mundo concreto já está me oferecendo isso. Então a religião perde sua função, perde seu sentido, ela simplesmente desaparece naturalmente, justamente por conta de que os anseios que a motivam já estão saciados nessa nova sociedade sem classes. E o que tudo indica até aqui, pelo menos, é que o Marx está reciclando o Feuerbach. Ele nem considera a religião seriamente, assume que a crítica do Feuerbach está certa, toma ela como base da sua reflexão política e coloca o papel da religião aí como parte dessa superestrutura. Deus e a religião são projeções do ser humano diante da sua própria miséria, diante da sua própria agrura. É o sofrimento material que permite que a religião exista e, extirpando esse mal do mundo, nós extirparemos também a religião. Show de bola! Esse foi então as reflexões iniciais. Vamos ter mais 2 vídeos sobre o camarada Marx. Mas pergunto, Pedro Cortá, o que você já consegue ver como problema disso aqui? Me parece muito claro que esse conceito de ideia só como reflexo, como epifenômeno da matéria, é extremamente problemático. Com certeza. Um marxista, eu acho que tranquilamente falaria que, por exemplo, a ideia abolicionista só foi implementada porque a gente mudou a matriz econômica para industrial. E agora é mais pertinente você ter trabalhadores assalariados.
Só que, factualmente, assim, as pessoas que eram abolicionistas, estavam lutando contra o fim da escravidão, muitos deles estavam lutando a partir da visão cristã. Então eles estavam usando a Bíblia e não questões econômicas, entendeu? Aí ele pode argumentar, beleza, mas o Império Britânico permitiu que isso se espalhasse por causa de relações econômicas. Ok, mas a ideia de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, ela não tem uma base econômica, né? Ela tem uma base transcendente. Então, acho que tem ideias que surgem do mundo das ideias. É, um inventor, né, Pedro? Como o Santos Dumont, por exemplo. Ele não foi a base material que fez ele criar o avião. Foi uma ideia, um sonho, um desejo de que o homem fosse capaz de conquistar os céus e conseguisse voar. Então, um artista, quando vai produzir uma obra, aquela obra, muitas das vezes, ela inaugura, às vezes, uma tradição nova artística, às vezes uma concepção que nunca foi tentada, nunca foi testada. Então, você falar, um arquiteto, quando simplesmente cria e produz um novo gênero na arquitetura, isso não tem uma base material que possibilitou e que criou e que produziu isso na cabeça dele. Então, você dizer que há ideias que são epifenômenos da matéria, eu acho que todo mundo concorda com isso. Agora, É, você dizer que só há ideias que são epifenômenos de matéria, aí você radicalizou esse mecanicismo materialista num nível que é muito problemático, porque você não consegue explicar isso aí que você falou. Por exemplo, a pessoa defender, Platão defender que as pessoas, inclusive mulheres, deveriam estudar num período onde materialmente ninguém, não existia mulher estudando, fazendo estudo, participando de exatamente. política. Então, Usando essa teoria do Marx, eu explico muito bem por que, que o Aristóteles defendeu a escravidão. Mas eu não explico por que o Platão defendeu a educação das mulheres. É esse que é o problema, né? exatamente. Aí, acho que uma boa síntese, Rodrigo, é a gente colocar, olha, algumas ideias surgem aleatoriamente, mas o que pega mesmo é o que a economia permite que pegue. Acho que aí faz mais sentido, né? Igual a ideia do Platão não pegou porque as relações materiais não permitiram que essa ideia pegasse. É uma Mas coisa mesmo mais assim, razoável. O problema é que para você admitir que surgem ideias espontâneas, vamos chamar elas assim, você tem que admitir que existe uma dimensão do ser humano que é livre, no sentido do termo criador, assim, ela é capaz. autoconsciente, né? Então aí você já está Idealizando. encaminhando, Eu acho que você tem, acho que eles provavelmente usariam isso, mas assim, tem diversas ideias que pegam e que não tem base material. Por exemplo, a ideia do socialismo. Essa ideia é do comunismo, né, da sociedade sem classe, da é, libertação total. Essa ideia pegou e essa ideia simplesmente não tem paralelo real, concreto nenhum, assim, tal como a ideia é, né, tal como a ideia se produziu. Então, assim, a gente até brincou lá no vídeo, né, do tópico, que a gente discutiu justamente se existe essa relação tão distante entre o realista e o utópico, a gente traz os famosos realistas e mostra que tem utopia, e Marx tem uma puta utopia que guia, e todos os comunistas são guiados por essa puta utopia, que é uma sociedade onde realizou o valor da igualdade no nível máximo. E isso não tem paralelo em lugar nenhum, você pode fazer que nem o Chavoso e falar das sociedades indígenas, e isso não é um paralelo para a sociedade socialista e sem classes do Marx. Isso é um fato. Assim. Mesmo nas suas comunidades indígenas, você tem papéis sociais diferentes, você tem diferenciações. e falando de utopia, eu acho que a parada mais utópica de todas que eu já ouvi, vindo dessa relação, dessa corrente, né, de pensamento, é essa ideia de que superando as agruras materiais, a gente vai superar O sofrimento existencial nosso, né, Pedro? a gente vai superar o sofrimento existencial. Não é verdade. Isso é simplesmente o ser humano é uma máquina de criar problemas. Então, um bilionário vai ter problemas, um miserável vai ter problemas, problemas diferentes. Eu prefiro focar nosso tempo nessa energia em resolver o problema das massas miseráveis do que o do bilionário, mas ele vai continuar sofrendo. Tanto que a gente tem nessas sociedades chamadas desenvolvidas, com um per capita altíssimo, vários problemas psicológicos que são desenvolvidos, Depressão e suicídio às vezes é altíssimo. altíssimos. Então, a gente vê que, mesmo na sociedade próspera, a gente vê que o ser humano continua sendo capaz de gerar problemas, independente de qualquer coisa. Então, é isso que eu acho que é a coisa mais utópica. E aí, a religião, olhando para ela dessa maneira materialista, ela continuaria tendo esse propósito de, olha, não se apegue a esse seu sofrimento existencial. Existe um sentido, esse sentido é infinito, ele transcende a realidade. Então, você sente um vazio nessa vida que nós vivemos aqui,
É isso mesmo, tá vazio aqui mesmo, você tem que olhar para fora. Então, acho que, mesmo que fossem satisfeitas todas as mazelas materiais, continuaria tendo espaço sim. Você aí de casa, o Marx foi ou não foi copião do Feuerbach? A gente devia ter pulado esse episódio e ido direto para o Nietzsche, para o Freud, ou valeu a pena ter um negocinho diferente mesmo? E vocês acham que se a vida não fosse uma merda, teria religião mesmo assim? Ou não, a religião seria abolida numa sociedade mais satisfatória? Aliás, Pedro Cortá, me ocorreu uma ideia nesse roteiro, viu o que você acha da gente pegar os países com maior IDH e com menor IDH e ver se o ateísmo é mais forte nos países com maior IDH? E aí a gente prova a teoria do Marx. Se com maior qualidade de vida, a religião vai desaparecendo gradualmente. Ou se não, se isso não é coisa. Esse vídeo aí, vocês gostariam de ver esse vídeo? Você gostaria de fazer esse vídeo, Pedro Cortado? Só não entendi como é que isso prova a teoria do Marx, porque IDH não é revolução, né? Ele diz que o que vai acabar com a religião é a Mas a revolução que vai revolução. acabar com a luta de Não. classes. Mas não é revolução. É a qualidade de vida. Esse que é o ponto final, não? É o fim da luta de classes. Qualidade de vida o capitalismo faz. Entendi. Então cancelado o vídeo, Pedro Cortá não achou funcional o IDH Não, a gente como, pode fazer como isso, termômetro. mas lá no vídeo eu vou falar isso. Achei legal, boa ideia, vamos fazer sim. E vocês, o que vocês acham aí?